Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para a nossa, vamos ver, acho que é 26ª, deixa eu só confirmar aqui, 27ª live do nosso desafio de 21 dias. Eu sou a Amanda e o tema de hoje é planejamento. Vocês já ouviram dizer que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve? É muito interessante de ver o quanto o emagrecimento para as pessoas se enquadra nessa frase. Sabe por quê? Porque as pessoas elas decidem emagrecer simplesmente ou quando elas já estão percebendo sinais no seu corpo de que realmente elas estão muito acima do peso ou não está mais servindo em algumas roupas que há poucas semanas ela estava servindo, quando ela se olha no espelho ou então quando ela sobe na balança. Ela olha lá o número e simplesmente fala, eu preciso emagrecer. Ela vai até o mercado, compra um pouco de salada, legumes, frutas e aí ela começa o emagrecimento dela. Por acaso você já fez isso? Ou então, se ainda não é começo de semana, você fala, segunda-feira eu vou começar. Esse final de semana aqui vai ser minha despedida e segunda-feira eu vou começar. E até tem uma lenda aí que diz que as dietas começam de segunda-feira, né? Pois é assim que acontece para a maioria das pessoas. Eu sei porque comigo também já foi assim. Só que o emagrecimento, ele não é diferente de uma grande meta da qual você quer atingir. E para isso, você precisa de planejamento. Toda grande meta que a gente quer atingir, né? Todo o objetivo que a gente quer atingir, a gente precisa se planejar. Sem planejamento é quase que impossível acontecer, né? Eu diria que é impossível, porque sem o planejamento, sem saber para onde você está indo, sinceramente qualquer lugar serve, então tanto faz para onde você está indo. Mas quem realmente quer emagrecer e está decidido que esse ano é o seu ano, não importa quantos meses já tenham passado, não importa se em dezembro você decidiu que esse ano você ia emagrecer e até agora você não emagreceu e talvez já tenha até engordado esses últimos meses, não importa, o que importa é você decidir agora, você decidir hoje que você quer emagrecer. E se você decidir, eu vou te ajudar então a traçar o seu planejamento para que você possa concluir passos que vão levar você para o seu destino final. Um bom planejamento é o melhor ponto de partida, exatamente. E olha só, eu gosto sempre de comparar, né, o emagrecimento como um projeto para você mudar de país ou até mudar de cidade, né? Se for às vezes dentro do seu país mesmo. Mas você não pode simplesmente decidir, ai não, nossa, eu não aguento mais morar aqui, eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais toda a situação que eu tô vivendo aqui, eu vou mudar. Pega suas coisas, enfia no carro e vai, ou então compra a primeira passagem que aparecer e vai. Não é assim, não é? A gente precisa se planejar para isso, especialmente se é uma mudança de país, tem que ter assim muita estratégia, tem que pensar em muitas coisas. Se você é casado, se você tem filho, ainda mais que a gente tem que realmente planejar. Emagrecer é a mesma coisa e eu acredito que grande parte dos processos de emagrecimento eles não dão certo por falta de planejamento. Só para vocês terem uma ideia, o planejamento no nosso processo de emagrecimento, né, no nosso programa de emagrecimento, ele começa, na verdade, a partir do momento que a gente consegue desconstruir algumas crenças que a pessoa chega e só depois disso que ela está preparada para planejar o emagrecimento dela. Então, primeiro a gente tem que desconstruir algumas crenças e é por isso que eu não comecei a minha primeira live com planejamento, porque se você vem me acompanhando, vem seguindo as lives, né? Tá envolvido, como a Ellen, por exemplo, tá envolvida, ela sabe. Até agora eu não falei sobre planejamento. Hoje vai ser o primeiro passo aí pra gente planejar o emagrecimento. E por quê? Porque a gente precisa se preparar. A gente precisa desconstruir algumas crenças, como diz aí meu amor. A gente precisa desconstruir algumas coisas na nossa mente antes de começar o processo de emagrecimento.
Mas Amanda, então quer dizer que até lá eu não vou emagrecer? Provavelmente vai, se você estiver aplicando tudo que você aprendeu. Coloca aí, Ellen. Você que está aplicando, quantos quilos você já emagreceu? Compartilha aqui com a gente. A gente começou o desafio faz quanto tempo? Acho que faz uns 12 dias, mais ou menos, Lê, é isso? Acho que hoje faz 15 dias. Termina domingo, né? Acho que faz mais ou menos isso. Acho que ontem completou 14 dias. Olha lá, a Ellen já emagreceu 4 quilos. 4 quilos, né? Nos primeiros 10 dias aí, ela já conseguiu emagrecer 4 quilos. E ela ainda nem aprendeu sobre planejamento. A única coisa que ela estava fazendo era desconstruir algumas crenças que ela tinha na cabecinha dela, assim como todo mundo que está seguindo aí o desafio, né? Que tá conseguindo realmente colocar em prática. Esse final de semana eu também falei com uma das meninas e eu vi aqui assim, ó, a saboneteira dela aparecendo, o rosto mais fino. Eu falei, menina, olha como você já emagreceu. Ela ficou toda feliz, falou, minha cunhada falou a mesma coisa pra mim essa semana. Então eu falo que o emagrecimento nem sempre é quando você vê o número na balança, porque às vezes você sobe na balança e você não emagreceu nada. Mas quando alguém fala pra você, nossa, parece que você emagreceu, aí sim, realmente você vai contar que você está emagrecendo. Oi, Miguel, seja bem-vindo! Então, nada mais, nada menos do que planejar o emagrecimento é extremamente importante. Em algumas lives a gente falou aqui sobre a importância de você ter alguns pontos aqui que vão levar você para construir esse planejamento, né? Então, a primeira coisa que você precisa para conseguir emagrecer é você adquirir conhecimento. E é isso que a gente vem fazendo durante todas essas lives, né? Uma live a gente fala sobre a parte de mudança de hábito, ou seja, da mudança de comportamento, para que a gente fixe, faça novas conexões neurais, novos comportamentos para que a gente consiga emagrecer e principalmente manter o nosso peso sob controle. E na live da noite, a gente fala sobre equilíbrio nutricional, que não é simplesmente a gente contar caloria, mas comer um monte de coisa que, apesar de ser de baixa caloria ou ser de caloria vazia muitas vezes, né? O que não significa que é sem caloria, né? Significa só que a caloria que tem ali, ela é vazia. Vazia de quê? De nutriente. Então, você acaba não conseguindo um equilíbrio para o seu corpo. Certo? Olha, acabei de ganhar um chazinho aqui. Você tem uma água aí? Precisa tomar água para emagrecer, hein? E não só. Quem perdeu a live sobre água, precisa assistir. Foi sábado à noite, a nossa live foi muito legal pra gente poder dar valor aí a esse nutriente tão importante. Vai sair do ar. O diretor acabou de falar aqui que essas lives logo vão sair do ar. Então corre. Sexta-feira sai do ar. Eu não vou prometer ainda não. Vou prometer mais perto. Quem sabe ele deixa o Amanda Flix pro final de semana, né, Ellen? Vamos lá, então. Então, a primeira coisa é fazer exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Não tenha pressa, que enquanto você aprende, que enquanto você adquire o conhecimento, pode ser que você já comece a emagrecer. É exatamente o que está acontecendo com a Ellen. Ela nem começou ainda, já emagreceu 4 quilos e ainda nem começou. Olha que delícia. Só dela estar desconstruindo as crenças que limitavam ela a emagrecer, ela já conseguiu destravar essa chavinha e já começou no processo de emagrecimento. Deixa, eu preciso maratonar mais ainda, vamos convencer o diretor, hein? Então, aí depois que você adquire o conhecimento, você precisa praticar de forma repetitiva, certo? Então você vai praticar hoje. Por exemplo, tem pessoas que nunca conseguiram tomar 2,5 litros de água. Então, a partir do momento que você consegue atingir a sua meta, sábado a gente deu uma conta que você tem que fazer para você saber qual é o mínimo de água aí que o seu corpo precisa, né? Então, você fazendo essa conta, sabendo quanto você precisa de água, você chegando nessa meta, não significa que já fixou esse hábito. O que você tem que fazer? Praticar. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a repetição. Quanto mais a gente repete,
melhor a gente fica. Então, a grande questão é ajudar você a se apaixonar pelo processo. Porque esse processo, ele vai ser tão gratificante, tão gostoso de você passar por ele, vai ser tão tranquilo, completamente diferente das dietas que você já fez até aqui, que quando você aprende a se apaixonar pelo processo, aquilo que antes era sua paixão, tipo um pãozinho, tipo uma pizza, tipo um copo de refrigerante, passa depois a ser, quando você se apaixona pelo processo que te leva nesse emagrecimento, passa a ser algo que não faz mais sentido para você. Entende? Então, as coisas que antes você era apaixonada, que você não conseguia ficar sem, de repente vira algo que não faz mais sentido, não cabe mais na sua vida aquilo, tá? Assim como aconteceu comigo. Quer ver uma coisa que pra mim hoje não faz zero sentido, menos zero sentido, não faz nem zero, faz menos zero sentido, que é tomar refrigerante. Não faz nenhum sentido, não combina comigo, não combina com a minha vida, não combina com todo o conhecimento que eu adquiri a respeito do refrigerante. E olha lá, na Laura também nunca tomou refrigerante, porque eu sempre falei do refrigerante em casa e desde que ela já quando era pequenininha não tomava mesmo. Quando ela tinha 3 anos, ela experimentou refrigerante pela primeira vez na escola, numa festinha de aniversário. Mas ela nunca gostou de refrigerante, nunca gostou de refrigerante. Então assim, às vezes tá naquele ambiente, naquele meio ali, né, não tem outra opção. Aí ela às vezes toma um golinho de guaraná, qualquer coisa assim, mas não é a opção dela, nunca é a opção dela. Então ela não criou dentro desse meio, né? Não criou. E eu sempre falo assim, não é a gente proibir, mas é a gente conscientizar. Porque uma vez que você adquire essa consciência, daí depois fica a seu critério. Certo? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, Amanda, mas eu posso tomar um refrigerante de vez em quando? Eu falo, olha, o refrigerante causa isso, isso, isso e isso, né? Quais são as consequências de tomar? Essa e essa. Você escolhe, você decide. Eu não posso falar pra você sim ou não. Eu quero que você seja livre para fazer as suas escolhas. Qual é a minha obrigação? É te apresentar todos os danos que esse alimento pode causar no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. E a decisão é sempre nossa, não tem como a gente interferir, certo? Então a minha obrigação aqui é contribuir com vocês para que vocês façam as escolhas de vocês. E aí, Amanda, depois, o que a gente precisa então para começar a emagrecer em relação ao planejamento? Depois que eu adquiri todo esse conhecimento, já comecei a colocar em prática, já estou repetindo tudo que eu preciso repetir. O que eu preciso agora para eu poder começar a planejar o meu emagrecimento? Também já não faço mais também já não faz mais nenhum sentido pra mim. Faz só 14 dias que a Ellen tá comigo, 14 dias, e ela já tá falando que o refrigerante já não faz mais sentido pra ela. Olha só, o que é a gente se conscientizar de algo que é tão ruim para nossa saúde. Amanda Flix é vida. Então a gente tem lá várias lives já falando sobre vários assuntos, muita coisa mesmo. Se você quer realmente emagrecer esse ano, vale a pena você conferir aí, entrar no Amanda Flix lá no Instagram, que logo vai sair do ar, né? Então a gente tá fazendo isso durante esse processo de desafio. E assim, de verdade, vão ter pessoas que vão seguir, como a Ellen tá seguindo e tá tendo resultado, e vão ter pessoas que não vão seguir. A gente não tem como obrigar as pessoas a fazerem as coisas. Teve uma cliente minha que ela me ligou, ela tá toda feliz, toda empolgada. Ela falou, nossa, eu vejo a dedicação de vocês, mas tem tanta gente que às vezes não faz. Eu falei, mas a minha obrigação não é obrigar as pessoas, é simplesmente oferecer, conscientizar, ajudar, mostrar o caminho. Mas a escolha é sempre nossa. É por isso que eu falo, 50% é meu e eu tô fazendo o meu máximo aqui, entregando tudo que eu tenho, é mais um pouco, de forma gratuita, 100% gratuita, sem cobrar nada por isso. Realmente entregando o meu máximo aqui. E qual é o 50 outro por cento? É de quem vai pegar aquilo e vai aplicar e fazer acontecer como a Ellen tá fazendo, certo? Então, às vezes a gente já tem, olha, hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês planejarem o emagrecimento de vocês e
E vai ficar a critério de vocês, se vocês vão pegar esse planejamento e vão realmente colocar energia nele e fazer a coisa acontecer, certo? Então, é importante a gente, primeira coisa, a gente criar uma imagem, certo? Então, quando você pensa em emagrecer, a primeira coisa que faz parte do seu planejamento é você aprender a criar uma imagem, é criar uma imagem do seu futuro, certo? Então, você precisa olhar para aquilo que você deseja como uma fotografia. Oi, Ellen, tô te devendo, né, amiga? Mas, ó, eu vou te responder, viu? Não respondi antes que eu tava preparando essa live aqui. Deus vai te honrar muito, infinitamente mais do que você imagina. Amém, querida. Eu recebo porque é pra Ele, por Ele. É pra ajudar a salvar vidas, né? Porque a salvação, ela vem através de Jesus. Mas se nós não fizermos nada para cuidar da nossa saúde, como nós vamos seguir a nossa vida, na verdade? Como que a gente vai seguir? Então é salvar vidas para mim, isso que é ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, fazerem melhores escolhas e com certeza desfrutarem de um estilo de vida ativo e saudável, né? É maravilhoso. Agora mesmo o Leandro tá saindo para andar de bicicleta. E eu sei que se eu não tivesse fazendo tudo isso, talvez eu não estaria estimulando meu marido, né? Por quê? Porque talvez a gente estaria fazendo outra coisa. A gente agora iria tomar um café da tarde e comer um bolo, né? Ou qualquer coisa assim. Então, não, ele tá saindo para ir andar de bicicleta e a Ana Laura tá conseguindo escolher coisas que são muito mais... Tem que pegar a extensão também, meu bem, por favor. Então, nós somos o alicerce, né? Nós somos os seres que estão sendo ali chamados para mudar a história da saúde da família. Então, Ellen, você tem um papel muito importante, que você está sendo chamada para mudar a direção da saúde da sua família, certo? Então, olha só, a primeira coisa, então, é a gente criar uma imagem, é a gente visualizar, certo? É a gente visualizar aquilo que a gente deseja alcançar. É como se você tivesse mesmo uma fotografia. Eu já falei isso em outras lives, mas eu gosto sempre de repetir em vários momentos. Por quê? Obrigada, filho. Obrigada, amor. Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Obrigada. Vai com Deus. Nosso cérebro, ele aprende por... Olha lá, já tô influenciando por aqui. Olha só que lindo, tá vendo? Alguém tem que começar. Às vezes as pessoas falam assim, ai, é duro, manda, porque meu marido não ajuda. Mas ele não tem que te ajudar. É você quem tem que ajudar ele. E sabe como? Fazendo por você, pra você. Quando a gente cuida da gente, a gente estimula as outras pessoas a cuidarem delas também. Não é querendo que o outro faça por nós, não. Eu é que tenho que fazer por mim. Eu não faço para o Leandro, eu faço para mim. E aí, quando eu faço para mim, ele fica tão inspirado, fica tão orgulhoso que ele fala, vou fazer também. A Ana Laura é a mesma coisa. Eu não faço para ela, eu faço por mim. Mas porque eu sei que de certa forma eu vou atingir ela também. E aí, quando ela vê que eu cuido da minha saúde, ela não vê, tipo assim, ela vai comigo em algum lugar. Eu peço para comer, por exemplo, eu quero ovos mexidos e um café, por favor. Ela fica olhando assim para mim, tipo, vou nessa, né? Minha mãe tá comendo ovo com café sem açúcar, eu vou ter que escolher alguma coisa saudável também, entende? Então, é a gente fazer por nós, porque as pessoas vão se inspirar. Daqui a pouco, as pessoas vão ficar olhando e vendo se você vai ter resultado. Elas vão ficar só observando. Elas vão falar, primeiro elas vão falar assim, isso aí não vai dar certo não, logo ela para, é mais uma dieta. Daqui a pouco elas veem que você tá emagrecendo, fala, olha, parece que dessa vez ela tá firme, vamos ver o que vai dar isso. Passa uma semana, passa duas, você vai emagrecendo e vai emagrecendo. Daqui a pouco você chega no seu resultado e fica. 1 ano, 2 anos, a pessoa... Então, o que você fez para emagrecer? Ai, tô precisando perder uns quilinhos, será que você pode me ajudar? É assim, as pessoas primeiro, elas não vão chegar fazendo. Não é porque você tomou uma decisão de emagrecer que seu marido vai lá, então já que você quer, também quero, então vamos nós dois. Não,
Não, e essas coisas vão aparecer, esses desafios vão aparecer durante o processo, até para você ter certeza de que é isso que você quer. De você se colocar numa situação onde você vai ter que ser mais forte do que aquilo. Vai ter que ver o seu marido comendo um pote de sorvete e você chupando uma laranja de sobremesa. Feliz! Em vez de pensar assim, meu marido não me ajuda, você pensa, um dia a escolha dele vai ser uma laranja. Um dia a escolha dele vai ser comer uma fruta depois do almoço. Eu creio, um dia vai ser. E isso faz parte do planejamento. Faz parte do planejamento, porque eu preciso trazer as suas expectativas para a realidade. O grande desafio é que as pessoas acabam começando a emagrecer sem planejar nada e elas acham que as pessoas da família vão querer emagrecer com elas. Não vão, não vão. Então, se você abaixa a sua expectativa, por quê? Porque quando a gente quer emagrecer, a gente está empolgada. Assistiu as lives, o marido não. Já sabe onde vai começar, marido não. Já sabe o que comer, marido não. Já sabe os exercícios mentais que tem que fazer para mudar a mentalidade, marido não. Só que daí a sua expectativa vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E quando você começa, você acha que o outro também vai estar na mesma expectativa que você. Não vai. Ele não vai atingir as mesmas expectativas. Então, você que precisa ter essa certeza, essa firmeza dentro de você, para que você impacte a vida das outras pessoas, certo? Então, para isso, você precisa de criar essa visualização do seu futuro. É mesmo como se fosse uma fotografia, tá? Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Oi, Nancy, seja bem-vinda. Então, criar uma imagem e se visualizar naquela imagem, naquela situação, é o primeiro passo para você planejar o seu emagrecimento. Que nada mais é isso? É de você saber onde você quer chegar. Então, vocês que estão chegando aí, queria que vocês colocassem para mim, né? Quantos quilos você gostaria de eliminar e em quanto tempo? Coloca pra mim, quantos quilos? Mas não é assim, ai, olha, como eu não sei se eu vou conseguir eliminar tudo que eu quero, eu vou colocar aqui tipo uns 5 ou 10 quilos. Não, é aquilo que você sonha, é o peso que você quer estar. Você pode colocar o peso também, eu quero pesar tanto, sabe? Em quanto tempo você gostaria de pesar aquilo? Lembrando que nós não levamos pouco tempo para engordar, né? A gente engorda em bastante tempo, às vezes anos, comendo errado e engordando, de pouquinho em pouquinho. Então, a gente precisa colocar uma meta que seja realista, mas que também a gente tenha que se impulsionar para fazer as coisas. E não simplesmente, ai, não, eu tenho ainda um ano para perder 10 quilos, então eu vou ficar aqui tranquila, né? Não, é algo que realmente te impulsione a fazer, mas que não seja muito fora da expectativa. Tipo assim, eu quero emagrecer 10 quilos em 10 dias. É óbvio, não é uma realidade, certo? Então, coloque algo que seja realmente. Esse é o primeiro passo, é você fazer essa visualização do seu futuro e olhar para aquilo que você gostaria de eliminar. Ô filho, empresta um pouquinho o celular para a mãe pegar, ou o iPad para a mãe fazer um cálculo aqui. Quem pode me ajudar? Coloca aí. Quantos quilos você quer eliminar? Em quanto tempo? Olha lá, a Ellen colocou. Quero pesar 75 e dentro de 8 meses. Ótimo. Muito bem. Vou fazer aqui uma conta, tá? Vamos supor que seja mais ou menos uns 20 quilos que precisa ser eliminado. Eu não sei quanto é, mas vamos supor que seja mais ou menos 20 quilos que precisa eliminar. Opa. 20. Então, se você precisa eliminar 20 quilos, você precisa eliminar 2,5 kg por mês. Olha só que diferente que já fica, né? 2,5 kg por mês. Aí, a gente vai fazer assim, ó. Por 4. 600 gramas por semana. Você vai falar, só isso? 600 gramas por semana. 90 gramas por dia. Só isso! 90 gramas por dia. Olha isso, que incrível que fica.
Então, às vezes você olha e fala, eu tenho que perder 20 quilos. Nossa, meu Deus, é muita coisa. Mas quando você fraciona essa meta, fica muito mais simples. Pensa, se você tem que perder 20 quilos em 8 meses, né? Que é a meta aí, mais ou menos, que alguém colocou. Então, 20 quilos em 8 meses dá 2,5 kg. 2,5 kg. Desses 2,5 kg são 600 gramas por semana. Super atingível, super tranquila de atingir. Não é nem 1 quilo por semana. Pensa, às vezes a pessoa quer emagrecer 1 quilo no dia. Não é nem 1 quilo por semana. E 90 gramas por dia. Claro, você não vai ficar lá pesando, falando, deixa eu ver se eu perdi as 90 gramas hoje. Deixa eu ver se eu perdi as 90 gramas hoje. Não, perder peso não funciona desse jeito, né? Às vezes você perde 90 hoje, mas você não perde nada amanhã. Depois você ganha um pouquinho no outro dia. E no outro dia você às vezes perde 500 gramas num dia só. Certo? Então não é uma conta matemática tão simples, né? Depende de vários fatores o emagrecimento. Mas a primeira coisa que você precisa para conseguir colocar aí número 1 do seu planejamento é você definir uma meta e definir em quanto tempo você quer. Como eu disse, que seja uma meta possível, ou seja, alguém já atingiu isso? É possível, sem fazer loucura, fazendo mesmo aquilo que precisa ser feito em tantos meses, né? Como a gente viu aqui. É possível? É possível. Eu já tive clientes que emagreceu 20 quilos muito antes de 8 meses, por exemplo. Mas também já tive clientes que levou 8 meses para emagrecer 20 quilos. Mas por quê? Porque depende muito da dedicação da pessoa, depende do que ela vai fazer, né? Depende da alimentação dela, depende das exceções que ela abre, certo? Um dia eu vou fazer uma live só sobre exceções. Quem é que quer uma live só sobre exceções? É tipo, só hoje, só um bolinho hoje, porque hoje eu tô de TPM, tô com muita vontade, só hoje, um único copinho de refrigerante só hoje. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Pode as exceções? Quando pode as exceções? Como funcionam as exceções? Que tal? Gostam da ideia? Então, quando você quebra essa meta em pequenas metas, ou seja, eu tenho uma super meta que é 20 quilos, depois eu quebro essa meta por mês, quanto que eu tenho que eliminar por mês, e depois eu quebro essa meta por semana, e depois eu quebro essa meta por dia. Só que o dia a gente não vai pesar todos os dias para poder ver se a gente está perdendo aquela metinha da semana, mas é só para vocês terem uma ideia, porque quando vocês olham, por exemplo, para os 20 quilos, se você não perdeu nada, ou se você só perdeu 500 gramas, Se você perdeu 500 gramas, ou se você ganhou até 100, 200 gramas, pode ser que te dê uma certa frustração. Mas quando você sabe que eu só tenho que eliminar 90 gramas por dia, aí fica muito mais fácil, fica muito mais simples, né? Então você já sabe que se você chegou ali nos 600 gramas na semana, você já sabe, eu tô no caminho certo. E se eu só emagrecer 400, você continua no caminho certo, porque pode ser que o mês que vem você aprenda mais alguma coisa, coloque em prática e consiga potencializar aquilo que você deixou de eliminar no mês passado, certo? Por quê? Porque você vai estar aprendendo durante esse processo. E todos os dias tem coisa nova, todos os dias tem algo, uma chave nova que vira, uma conexão neural nova que acontece no seu cérebro. É por isso que é importante você se apaixonar por esse processo, certo? Por quê? Porque isso vai ser a sua vida. Se você pensa assim, eu vou ter que fazer uma dieta chata, comer aquelas coisas que eu não gosto, não sei o que lá, sabe quanto tempo isso vai durar? Tempo suficiente até uma exceção aparecer na sua frente. Então você precisa ter prazer de se apaixonar mesmo pelo processo. Não precisa comer comida sem gosto, comida ruim. Não precisa ser difícil, certo? Pode ser algo tranquilo, gostoso, leve. 600 gramas por semana, até respira fundo. Respira aí, Ellen. Nossa, nem acredito. Só 600 gramas por semana. Meu Deus, eu tô no paraíso agora. Pronto. Entendeu? Aí a gente olha para aquela meta menor, não fica olhando lá. Aí quando você elimina essas primeiras 600 gramas, você fala assim, puxa vida, olha, eu já
eliminei 600 gramas. No caso da Ellen aí, que quer emagrecer, né? Que quer chegar aí nos 8 meses, nos 10 primeiros dias, sem fazer nada, né? Sem fazer nada assim, né? Mas é só assim, aplicando aquilo que a gente trouxe para ela de conhecimento, só virando algumas chaves, né? Só assim, trabalhando na mentalidade, na desconstrução, ela já emagreceu 4 quilos. Pensa o que vai ser o final desses 8 meses. Eu não acho que vai levar tanto tempo assim, não. Mas se levar também não tem problema. Sabe por quê? Porque o importante é que seja para sempre. É que esse resultado, ele não seja de 8 meses e volte para trás. Não, esse resultado é para sempre. A construção disso, ela está sendo feita para sempre, certo? Depois, Amanda, depois eu preciso saber o que eu ganho se eu emagreço. Conta aqui pra mim, Ellen, uma coisa que você já ganhou só de você ter tomado a sua decisão. Uma coisa que você já ganhou. Se alguém quiser mais colocar, o Ivone, magra pra sempre, é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa olhar para colocar no nosso planejamento o que eu ganho com isso. O que eu ganho de emagrecer? Quais são os benefícios que o emagrecimento vai me trazer? Eu já falei também que o nosso cérebro ou ele quer fugir da dor ou ele quer ter prazer, certo? Então, se a gente fala pra gente que a gente vai emagrecer, eu preciso emagrecer. Outro dia eu falei com uma menina na rua, ela falou assim, eu tenho que fazer alguma coisa radical, eu preciso emagrecer, eu ganhei muito peso nos últimos dias, eu tenho que emagrecer. Pronto, acabou. O emagrecimento dela acabou de acabar naquele momento. Por quê? Porque isso é uma obrigação para o cérebro, é muito ruim para o cérebro. E o cérebro fala, não, Deus me livre, eu quero fugir dessa dor. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar prazer. Aí ele começa a mandar mensagens cerebrais, ou seja, pensamentos a respeito de comida, de coisas que são gostosas, de coisas que você gosta. Para quê? Para tirar você daquela dor, daquele sofrimento que é emagrecer. Olha lá, ganho à disposição, autoconfiança, autoestima, saúde. Olha quantos benefícios. E é exatamente para isso que a gente tem que olhar. Por quê? Porque quando você pensa assim, nossa, quando eu emagrecer eu vou ganhar mais disposição, eu vou melhorar minha autoestima, eu vou me sentir mais autoconfiante, eu vou estar me sentindo com a saúde melhor. Quando você olha para isso, o seu cérebro vai querer buscar esse prazer. E aí ele vai querer se afastar da dor. Qual é a dor? É comer alguma coisa que depois você vai se arrepender. Essa é a dor. Então, se eu comer isso, depois me arrepender, isso é dor. Então, eu vou buscar o quê? O prazer, que é a disposição, que é a confiança, que é a autoestima, que é a energia. Por isso que dentro do seu planejamento tem que estar descrito o que você ganha para poder emagrecer. E o terceiro é você linkar o seu emagrecimento com um propósito. Para você emagrecer, você tem que ter um porquê, um motivo forte. Eu vou te falar, quando eu decidi emagrecer, que isso faz 10 anos, quando eu decidi emagrecer, né, que eu retomei a decisão, falei, não, chega, eu preciso emagrecer. O meu primeiro propósito, sabe o que foi? Engraçado, né? Mas a primeira coisa era que eu já tava assim, né? Foi um basta pra mim. Todo mundo tem um basta. Eu tenho certeza que você já deve ter sentido um basta. Se ainda não sentiu, uma hora você vai sentir. Se você ainda não decidiu emagrecer, a hora do seu chega. Eu não aguento mais, ele vai chegar. E eu espero que não demore muito. Eu espero que as experiências que você já passou até aqui, elas sejam suficientes para você falar essa frase. Chega, eu não aguento mais. E agora vai, né? Agora vai. Então, o meu agora vai foi quando eu coloquei uma calça que eu tava já subindo de número. Eu já tava no 44 e eu fui experimentar uma maior, porque a 44 já não tava mais me servindo. Então, eu entrei na calça 46, branca, porque eu era enfermeira e tinha que trabalhar de branco. E quando eu olhei as minhas costas, né, atrás, vi meu bumbum cheio de celulite, já fiquei pensando na vergonha que eu ia passar de andar e as pessoas verem, né, toda aquela marca da celulite na calça branca.
E depois foi que o zíper da calça 46 fechou, mas o botão não fechou. E aí eu falei, meu Deus do céu, o próximo número vai ser 48. Naquele dia, naquele provador, eu dei um basta. Falei, chega, agora chega. Cheguei no meu limite. E aí foi lá que eu decidi. Às vezes é um forte impacto emocional que você vai ouvir. Alguém que vai, às vezes, te dar um chacoalhão, né? Que vai te falar uma coisa que vai doer, mas que vai te impulsionar. Que vai fazer com que você dê a volta por cima e fale, nunca mais essa pessoa vai falar isso pra mim. E aí depois eu precisei encontrar um motivo pra emagrecer. E qual era o desafio nessa época? Por que eu estava comendo as minhas emoções, né? Por que estava acontecendo? Eu estava morando longe do Leandro. Eu já tinha Ana Laura, que na época tinha a idade da Lala, e eu estava morando longe. Então, como eu não tinha meu marido, tinham vários sabotadores do emagrecimento, né? Um deles era que eu não queria que outros homens se aproximassem de mim. Como eu estava vivendo sozinha, eu comecei a ganhar peso. Isso era tudo inconsciente, eu não sabia. Eu fui descobrir depois, quando eu passei pelo meu processo de emagrecimento, quando eu fui estudar mais sobre isso, entender como funciona a mente e a cabeça das pessoas que estão acima do peso. Existe um sabotador que é usar a comida para afastar as pessoas de si, né? Não queria que nenhum homem olhasse para mim. Então eu comecei ali a comer. Esse era um dos motivos pelos quais eu comia. Porque daí, se eu tivesse acima do peso, eu colocava roupas cada vez mais que não conectavam comigo, que eu não me sentia bonita, que eu não me sentia atraente, né? Por quê? Porque eu precisava esconder o meu corpo, eu precisava me esconder atrás da gordura, que era a forma de proteção que muitas vezes a gente encontra e a gente utiliza. Eu queria me esconder atrás da minha gordura e atrás de roupas que não me favoreciam para que outros homens não se aproximassem de mim, não olhassem para mim. Entende? Isso é um sabotador do emagrecimento. Eu já tive várias clientes que fazendo, né, os testes dos sabotadores, a gente descobriu esse daí era um dos sabotadores e esse era um dos meus sabotadores. Então eu comia, né, para isso, e também eu comia as minhas emoções de insatisfação, de incerteza, de não ter perspectiva de voltar a viver com meu marido, sabe? Então eu tava assim muito triste, muito angustiada com isso. E aí sem perceber eu comia, não cuidava, não olhava mais para essa área da minha vida. E aí o que aconteceu? Eu precisei linkar um propósito. Quando eu descobri um processo que ia me ajudar efetivamente a mudar a minha mente, desvendar os meus sabotadores e aprender a lidar com eles, eu precisei colocar um propósito. E o meu propósito foi que eu ia trabalhar com isso para conseguir viver com o Leandro de novo. Então eu coloquei toda a minha energia nisso. Não, vocês não têm ideia. Eu coloquei toda a minha energia nisso, tanto no meu resultado, ou seja, eu foquei no meu resultado, na minha mentalidade, em tudo que eu precisava fazer para o quanto antes reverter esse quadro, para que outras pessoas se inspirassem no meu resultado e eu pudesse ter um rendimento através disso. E aí eu pudesse voltar a viver com o Leandro, porque o que separava a gente era a nossa vida profissional. Ele precisou ir para São José dos Campos trabalhar por conta da parte financeira e eu não consegui ir com ele porque eu era concursada da prefeitura. Então eu quis ficar na prefeitura porque eu tinha medo de ser mandada embora, eu não tinha outra profissão, eu não tinha mais nada. Se eu saísse dali, ou eu ia ter que trabalhar numa empresa particular, ou então eu ia acabar perdendo, né, o meu emprego público de qualquer forma. Só que não tinha nada que eu tinha vontade de fazer. Eu até experimentei trabalhar em clínica privada, trabalhei na Unimed e tudo, mas eu sofri demais, era muito duro pra mim, porque eu queria batalhar pelo paciente. E nessas empresas eu tinha que batalhar pela empresa. Então eu ficava muito frustrada e comia. E foi então que eu linkei esse processo. Então eu coloquei um motivo. Eu preciso ficar magra o quanto antes para poder voltar a viver com meu marido. Tinha um propósito. Aí o primeiro propósito foi esse. Beleza, sabe o que aconteceu? Em 90 dias esse propósito foi atingido. Eu tava magra, 14 quilos mais magra, o Leandro 27 quilos mais magro.
e a gente já tinha voltado a morar junto. Eu larguei meu emprego público para trabalhar só com emagrecimento e o Leandro largou do emprego da GM para trabalhar só com emagrecimento. E nós ficamos nós dois trabalhando com isso. Então nós atingimos o nosso objetivo. E aí? E aí eu precisei traçar um novo motivo, um novo projeto. Porque esse eu já tinha resolvido. Então, o que eu fiz? Eu comecei eu linkei esse projeto, né, com algo que eu queria transformar a vida de outras pessoas. Eu queria que outras mulheres sentissem o que eu estava sentindo. Eu queria ajudar essas mulheres a serem livres para fazer as suas escolhas, a se sentirem bem e confortável dentro da roupa que elas escolhessem, que nunca mais elas precisassem entrar numa loja e ter que escolher uma roupa que não combinava com o perfil delas, com o estilo delas, só porque era a única roupa que dava certo no corpo delas. E eu queria que as pessoas elas tivessem essa mesma autoestima, essa mesma autoconfiança, sabe? E mais ainda, que elas passassem isso de geração em geração, que elas pudessem ser instrumento de mudança dentro da casa delas. E aí esse objetivo, esse projeto, esse propósito, esse motivo, ele agora tá linkado para sempre, porque sempre vai ter alguém para eu poder ajudar nesse processo, certo? Então, o seu propósito, ele tem que ter uma razão forte, ele tem que estar pautado num motivo, num propósito que vai beneficiar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Às vezes você fala, Amanda, mas eu não quero trabalhar com emagrecimento, e não precisa. Mas só que o seu emagrecimento vai beneficiar quem? Vai beneficiar seu marido? Seu casamento? Vai beneficiar o lugar que você trabalha? Vai fazer com que as suas decisões possam impactar a vida de outras pessoas? Ao invés de você levar um bolo da tarde para comer, você levar, por exemplo, uma bacia de frutas, né? Uma cestinha de frutas. E as pessoas, nossa, olha lá. E daqui a pouco elas vão te vendo mais magra. Aí um dia você vai lá e a pessoa, ao invés dela comer um bolo, ela preferiu escolher uma fruta da sua cesta. Será que isso vai fazer diferença no futuro delas? Né? Será que vai fazer diferença nas escolhas dos seus filhos? Porque, sinceramente, se fizer diferença na vida da Ana Laura e na vida da Larissa, o meu propósito já está cumprido, certo? Se elas se apaixonarem pela alimentação saudável e quiserem uma saúde, uma disposição, né, para a vida delas e levar isso, eu já deixei o meu legado. Se elas levarem isso para frente, o meu legado já está traçado. Então, para você colocar o seu planejamento, você tem que definir um propósito para esse emagrecimento. Porque senão, no primeiro desafio, você vai abrir mão. Na primeira dificuldade, você vai falar, meu marido não me ajuda. No primeiro desafio que você vê ali um bolo na sua frente, olha, você quer ver? Quer ver um desafio? E eu vou te contar por quê. Porque esse desafio acontecia comigo. Eu sou louca, ou era, talvez. Acho que eu era. Eu era louca por pão de mel. Adorava pão de mel. Nossa, eu adorava. E tinha um senhorzinho que ia lá no meu trabalho. Lembro até hoje dele, um querido, seu Carlos. Ele ia atrás de mim. Eu, às vezes, mudava de posto de saúde. Às vezes eu tava no CAPS, às vezes tava na vigilância, às vezes tava em outro posto de saúde. E ele saía da todo lugar me perguntando de mim. Porque ele sabia que eu comprava o pão de mel dele, né? Então ele não podia aparecer lá que, ai, seu Carlos, eu quero logo 4, eu quero logo 5. Já comprava pra semana inteira, até o dia que ele ia voltar no outro dia, né? No outro dia da semana. Então eu já comprava o pão de mel. Aí quando eu decidi que eu emagrecesse, o Carlos apareceu lá com a bandejinha dele cheia de pão de mel. E eu falei assim pra ele, seu Carlos, hoje eu não vou comer, hoje eu não vou querer. Ele, o quê? Ele ficou arrasado, coitado do seu Carlos. Ele falou, eu não vou hoje, seu Carlos, eu não vou querer. Ele, mas como assim não vai querer, Amanda? Eu falei, não, eu vou querer, seu Carlos. Mas eu vou combinar com o senhor, olha, daqui 15 dias o senhor vem que eu vou comprar um. Aí é diferente, você percebe a diferença? É você combinar e não simplesmente porque o seu Carlos apareceu lá que eu ia comer o pão de mel, que eu ia comprar aquele monte de pão de mel e não resisto, pão de mel do seu Carlos, não resisto, certo? Então você combinar, não é assim, eu nunca mais vou poder comer, mas é você dizer pra você quando que você vai comer, que horas que você vai comer, que jeito você vai comer, certo? Então você adquirindo
esses 3 pontos que eu te falei, né? Que é você traçar e visualizar o seu futuro, é você saber para que você quer emagrecer, quais são os benefícios do seu emagrecimento. E colocar um propósito, firmando essas 3 coisas, é o que vai fazer com que você consiga decidir se você deve ou não comer aquele alimento. Porque não sou eu que tenho que falar se o pão de mel engorda ou emagrece. Não sou eu que tenho que falar se a bebida engorda ou emagrece. A gente sabe no fundo. No fundo a gente sabe. O que é difícil é a gente colocar as nossas vontades lá no pé e a nossa razão falar mais alto. E é por isso que eu venho fazendo essas lives, para ajudar vocês a dominarem a mente sabotadora e fortalecer a mente sábia de vocês, tá bom? E depois, Amanda, aí depois a gente vai entrar nos processos aí do planejamento, tá bom? Então, eu até trouxe aqui, deixa eu ligar, meu computador até apagou. A gente precisa entender que o planejamento não é sobre tarefas, é sobre comportamento. Ou seja, um bom planejamento, ele não te dá só tarefas, mas ele te dá uma mudança de comportamento. Quando você traça essas 3 coisas que eu trouxe aqui para vocês hoje, vocês já vão mudar o comportamento de vocês. Vocês já vão se colocar em ação para que você possa tomar decisões diferentes daquelas que estão te trazendo o mesmo resultado. Ai, se não fosse essas lives, né, linda? Que bom que você tá aproveitando, viu? Você é maravilhosa. Então, a gente precisa tirar um tempo pra gente olhar para o nosso desejo, tá? Primeira coisa que nós falamos lá é você colocar aquela meta, né? Aquilo que você deseja. Então, agora eu vou pedir para você pegar uma folha de caderno e você vai fazer uma roda nessa folha, porque você sabe que eu dou exercício para fazer nas lives, né? Para destravar a mente. E olha, tem exercício aqui que eu só passo para as minhas clientes no programa de emagrecimento. Eu tô passando aqui, ó, gratuito para vocês. Então, vamos lá comigo, ó. Vocês vão fazer uma roda aqui assim, tá vendo? E nessa roda, vocês vão dividir em 9 partes. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora deu, acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou uma. 9. Aqui, ó. Vocês vão dividir assim, ó. Tá vendo? Em 9 partes. Tá? E eu vou dar aqui, ó, pra vocês tudo que vai precisar conter aqui no seu planejamento. Beleza? Se você não consegue fazer a roda desse jeito, vamos listar comigo esses 9 passos, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa é você colocar no seu emagrecimento, no seu planejamento aí, o planejamento em si. E você vai dar uma nota para isso, de 0 a 10. Como é que tá o planejamento do seu emagrecimento? Você já sabe o que você quer? Já traçou sua meta? Já visualizou aquilo que você deseja? Já colocou um número que você quer atingir? Um número de calça? Um número na balança que você gostaria de pesar? Já colocou aí, já visualizou o seu futuro, aquilo que você quer, né? Aí você vai dar uma nota para você disso tudo, né? Depois você vai colocar um segundo quadradinho, que é a meta. São as metas que você vai traçar. Então, quantos quilos você quer perder, em quanto tempo, em quantos meses, depois quanto por mês, quanto por semana, quanto por dia, né? Vamos colocar por dia, só para você ter uma ideia, mas nós não vamos ficar pesando todo dia, tá? Qual que é o ideal, Amanda, de pesar? O ideal é que você tenha uma balança em casa. Por quê? Porque o emagrecimento, ele tem começo, meio e fim. Se fosse só pelo tempo de emagrecimento, eu poderia falar para vocês, não precisa comprar uma balança. Por quê? Porque você só vai pesar o tempo que você tiver querendo emagrecer. Mas não é verdade. Você vai precisar de controlar o seu peso pro resto da vida. Eu tenho balança porque 2 vezes por semana eu subo nela. Senão eu não sei se eu tô ganhando, se eu tô perdendo, se eu tô mantendo meu peso.
eu preciso desse controle, certo? Então eu tenho a balança por isso. Se você agora não pode investir, não tem problema, mas é legal você combinar com você, de você sempre pesar na mesma balança, com a mesma roupa e de preferência no mesmo horário, porque tudo isso faz diferença. Agora, se você tem, o ideal então é que você pese toda segunda e toda sexta-feira, certo? Que jeito? Acordou, faz xixi, tira toda a roupa e sobe na balança. E a balança é só um parâmetro, certo? Nós temos aí a fita métrica para você tirar suas medidas e temos as fotos para você se ver o processo acontecendo, tá bom? Mas é importante que você tenha esse foco aí, né? Essa meta. Então, planejamento, meta e o terceiro, foco, tá? O foco, ele é muito importante para que você possa ver as habilidades que você tem que adquirir para você conseguir emagrecer. Por exemplo, uma das habilidades é você aprender a dizer não. Dizer não é uma habilidade que você precisa desenvolver durante esse processo, porque você vai dizer sim para você, certo? Então, por exemplo, eu contei que esse final de semana eu tive um chá de bebê. Eu tinha muitas coisas gostosas, maravilhosas. Tinha um bolo gelado de frango que eu amo de paixão e eu não comi. Por quê? Porque eu determinei que eu não ia comer. Então, por mais que passasse, toda hora alguém vinha, querem refrigerante? Querem salgadinho? Querem não sei o que lá? As pessoas super solistas, uma gracinha, um monte de coisa boa pra comer. Mas eu não comi nada, Pra falar que eu não comi nada, eu tomei meio caldinho de feijão que tinha lá e foi isso que eu escolhi para comer, certo? Então eu já fui preparada para isso. E eu não sofri, não fiquei nem um pouco arrependida, pelo contrário. Eu vi que tava bonito, vi que a comida tava boa, que tava gostosa e fiquei feliz porque eu tava no meu foco. Eu decidi que eu não queria. Eu comecei, vou contar uma coisa, um segredo pra vocês, olha. Também tava precisando dar um up no meu resultado, né? Por quê? Porque apesar de eu saber já tudo que eu preciso fazer pra me manter magra, que há 10 anos eu me mantenho, eu sempre tô buscando um resultado novo. E eu tava assim, sem trabalhar, tava distante do meu propósito, da minha missão, então eu resolvi abrir esse desafio de 21 dias porque eu ia fazer esse desafio e convidei as meninas para fazer esse desafio de forma gratuita junto comigo. E depois que terminar esse desafio, eu vou mostrar o resultado que eu tive. Sério, já magra, mas vocês vão ver a diferença que fez no meu corpo esses 21 dias, beleza? Então aguardem que surpresas vêm por aí. O que mais que você vai colocar na sua roda? Você vai colocar organização. Todos esses parâmetros que eu tô falando para vocês vão dar uma nota, tá? De 0 a 10, o quanto que você precisa, o quanto que você tá dando aí pro seu planejamento, pro seu foco, pra sua meta. Agora vamos para a organização. Então, fazer a programação, por exemplo, das suas refeições, das suas compras, dos horários que você vai comer, né? Dos horários que você tem que deixar as coisas programadas, da preparação da refeição para o seu dia a dia, tá bom? Então, evitar ficar comendo fora do planejamento, aprender, né, a ouvir a sua fome e a saciedade. Eu já fiz live sobre isso, né, que a gente tem que comer quando tem fome, tem que parar quando tem saciedade. Então, isso daí precisa estar, assim, bem determinado por você, tá bom? Mas precisa ter recurso, né? Não dá, agora eu tô com fome, ai meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Onde que eu vou? O que eu como? Não. Precisa dessa organização, de tirar um tempo para você olhar para isso. Que nota que você dá para essa organização? Depois, nós temos a determinação, que é o quê? É você seguir o plano, né? O planejamento, seguir a organização, seguir o passo a passo que tá proposto para você poder chegar no seu emagrecimento. Aquele passo a passo que você propôs, né? Estar determinado, qual é a nota que você dá para você na questão da determinação? De você fazer a ativação física, fazer os exercícios mentais, né? Cumprir ali nos horários que você determinou, que você planejou.
E qual que foram as tarefas que você se comprometeu, que você se determinou, aquelas que, sabe, que você falou, eu vou fazer, você foi lá e fez, tá? Então a determinação é isso, coloca de 0 a 10 um número aí para dizer quanto que tá a sua determinação. Depois o outro ponto é a motivação. A gente fez uma live só sobre motivação também já, tá? Então a motivação é como que você tá hoje? Quais são os seus motivos para você agir? Os motivos que você tem para ação? Lembra que eu falei? Todos os dias quando eu acordo para cumprir o meu planejamento, para cumprir as minhas metas, para ser uma pessoa determinada, ele está linkado ao meu propósito, que é o quê? Ajudar você a conseguir emagrecer de forma definitiva e sem sofrimento, comendo coisas que você gosta, com saúde, sabe? Então, a motivação, qual é a motivação que você tem? O que te motiva? Em relação à motivação, qual é a nota que você dá para você de 0 a 10? É importante nessa questão da motivação você sempre resgatar essa visualização de você magra, tá bom? Se você ainda não consegue se ver magra, porque talvez você nunca tenha lembrado quando que você foi magra na sua vida. Talvez faz tanto tempo, ou talvez você nunca foi magra, que agora você precisa fazer um exercício. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que nunca foram magras, ou que já estão acima do peso há muito tempo. Eu tive uma cliente que ela sempre foi gordinha, desde criança. Sempre foi gordinha. E quando ela veio fazer o processo de emagrecimento comigo, um dos sabotadores dela era que ela não se reconhecia num corpo magro. Então, toda vez que ela chegava no corpo magro, a mente dela dava um jeito de voltar a fazer com que ela comesse para voltar a engordar e se reconhecer dentro do corpo dela. Olha só, isso é um sabotador, ele precisa ser tratado. Por quê? Porque se não for, se não descobrir isso, essa pessoa nunca vai sair do efeito sanfona. Ela vai fazer milhões de dietas, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Porque quando ela está num corpo magro, ela não se reconhece, certo? Ela se olha e fala, meu Deus, quem é essa que não sou eu? Sabe? Então a gente precisa trabalhar nesse ponto. Por isso que é importante você tá sempre visualizando, sabe? Fecha os seus olhos, se visualiza. Essa é uma das formas, um dos exercícios que a gente faz nesse caso, onde você precisa se visualizar magra para que você consiga atingir esse resultado. E na verdade todos nós, né, precisamos fazer essa visualização para conseguir emagrecer. Outro ponto aí da sua... Vocês estão anotando? Então... Conhecimento liberta, é isso mesmo, conhecimento liberta. E Marcinha, seja bem-vinda, linda. Outro ponto da nossa roda é a autoestima. Então, o quanto você tá bem com você mesma. De 0 a 10, qual que é a nota que você dá para você nesse quesito? Avaliar o seu nível de amor próprio é muito importante para que você consiga emagrecer. Eu fiz uma live, eu acho, ou será que eu falei em algum lugar? Não lembro. Que muitas pessoas, acho que eu fiz uma live sobre autoestima, foi isso, que muitas pessoas, elas falam, eu quero emagrecer para resgatar minha autoestima, mas a autoestima tá dentro da roda do emagrecimento e é um pilar que você precisa resgatar antes mesmo de você emagrecer. Você tem que se amar e tem que se aceitar, porque só depois disso você consegue fazer as coisas que você precisa para emagrecer. E aí você vai potencializar a sua autoestima. Então, quais são as coisas que, se pra você não tá uma nota muito boa, falar, Amanda, eu tô meio caída, viu? Não tô conseguindo, assim, fazer as coisas não, porque minha autoestima tá bem baixa. Então, quais são as coisas que você pode fazer, que você pode melhorar a sua autoestima para conseguir comer melhor? Para conseguir ser determinada e dizer não, para conseguir fazer melhores escolhas, tá? Então, uma coisa que eu faço questão de fazer, por exemplo, nossa, já voltou. Que eu faço questão de fazer, por exemplo, é me maquiar. Eu acordo e já quero, sabe, me arrumar, me maquiar e tal. Por quê? Nossa, meu dia fica infinitamente melhor.
do que quando eu começo e fico de pijama e troco só a blusa para fazer a live, vou passando meu dia. É completamente diferente quando eu acordo. Olha, ontem à noite eu já acordei, tomei banho, lavei meu cabelo, sequei meu cabelo. Eu gosto de secar antes de dormir, porque daí ele acorda bem do jeito que eu gosto, bem lisinho, do jeito que eu gosto. E aí eu fiz isso ontem e aí hoje, né, eu já acordei, já fiz a minha make, já, sabe, coloquei já uma roupinha, já pus um brincão aqui para dar uma animada. Então, o que você precisa fazer? Sabe por quê? Porque quando você olhar no espelho, você vai se ver. E às vezes vai se ver várias vezes por dia, porque você vai fazer xixi e vai lavar a mão. Ainda mais se você tá tomando água como deveria. Você vai fazer muito xixi. E aí, conforme você vai fazendo xixi, você vai se ver pelo menos umas 8 vezes por dia, você vai se olhar no espelho. Imagina se você se olha no espelho e olha, vê suas caras, seus cabelos tudo coisado, a cara toda coisada, né? Aquela roupa, aquele pijama que não tira o dia inteirinho. Eu já estive assim, viu, gente? Cheguei a ficar assim numa época da minha vida, quando eu tava sem propósito. E aí, o que acontece? Que acontece que a nossa autoestima vai lá no dedão do pé. Aí a gente acha que o problema tá no emagrecimento. Não tá, a autoestima vem antes de você começar a emagrecer, certo? Então, coloca uma nota pra você aí a respeito da autoestima. Depois é a sua fé, tá? Fé ou acreditar, se assim você prefere trocar. Quer dizer o que isso, Amanda? Quer dizer que se você não acreditar no processo, é impossível você emagrecer. Então você tem que ter uma crença positiva a respeito daquilo. Você pode até não enxergar ainda. E fé é isso, é a gente olhar sem ver, sem enxergar, é a gente acreditar, né? A gente acreditar sem ver nada, sem enxergar nada. Mas a gente imaginar que sim, a gente acreditar que sim, a gente ter fé que sim, agora vai, eu tenho certeza que agora vai. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer tudo isso que eu falei antes, né? Vai construir toda essa comunicação para você mesma, para que te dê mais alimento para essa fé, para que fortaleça a sua fé, para que você faça mesmo as coisas porque você acredita. E quando você faz pela fé, eu falo que quando você dá o passo, Deus põe o chão embaixo. Não é assim, deixa eu ver onde tá o chão aí para eu pôr o pé. Não, você dá o passo, às vezes no escuro ali, nem tá vendo nada, e Deus vai lá e bota o pé, bota o chão ali para você pisar, certo? Então é você acreditar, faz parte do seu planejamento para emagrecer. E a outra coisa é segurança. Será que você está segura disso que você está fazendo, né? Isso que você escolheu para fazer é algo que você pode fazer para o resto da sua vida? Você pode fazer esses passos, esse processo para sempre? Isso te traz segurança? Ou você está passando por algum procedimento que você não vai poder fazer para sempre? Ou você está tomando algum remédio que você não vai poder fazer para sempre? Certo? Então, pensa no programa de emagrecimento como algo duradouro, a longo prazo. Qualquer dieta que você faça, que tem tempo para acabar, ela não vai funcionar para sempre. É diferente de você trabalhar a sua mentalidade para fazer as escolhas corretas do que você escolher uma dieta, por exemplo, que conta caloria, ou que conta ponto, ou que tira o carboidrato, ou que tira gordura, ou que, sabe? É totalmente diferente. Por exemplo, teve uma época que eu queria emagrecer que eu passei com um profissional de saúde e ela me deu um cardápio para seguir. E adivinha, eu não consegui emagrecer, sabe por quê? Porque eu não funciono com cardápio, sabe? É uma coisa muito engessada. Tal hora come isso, depois tal hora come aquilo, depois tal hora come aquilo. É tudo muito engessado, eu não funciono bem desse jeito, eu não consigo, não é uma coisa que me trazia segurança de que eu vou pegar para fazer e vou conseguir fazer até o fim. Entende? Então, o que eu precisei? Eu precisei encontrar uma forma de flexibilizar as minhas escolhas. E é isso que eu gosto de ensinar para as minhas clientes. Por quê? Porque cardápio pode funcionar para pessoas que são assim mais voltadas para organização, rotina, sabe? Que gostam de ter ali por escrito o que vai fazer, o que vai comer.
Mas para quem é como eu, gosta de ser livre, gosta de fazer as suas escolhas, gosta de combinar alimentos, tudo isso não dá para ser uma coisa engessada. Precisa ser uma coisa onde eu trabalho a minha mente para fazer as escolhas certas. Então, aquilo que você escolhe para você fazer tem que trazer segurança, tá bom? Dentro do planejamento tem que estar esse ingrediente que é a segurança. Pronto, falei dos 9 agora. E agora, o que eu gostaria de fazer, de perguntar para você, né? Como que você se sente em relação a isso, né? Como que você tá se sentindo? O que você vê? Quem tá aqui comigo na live? Se você não tá assistindo ela ao vivo, mas tá assistindo no gravado, depois me manda um direct para eu saber, né? Ou comenta aqui na live qual foi o seu sentimento de fazer essa roda aqui comigo, né? Como que foi isso para você? E agora, para finalizar, o que nós vamos fazer? Dessas 9 habilidades que você precisa desenvolver para conseguir emagrecer, se você puder escolher uma para colocar a sua energia e a sua intenção dessas 9, qual delas irá contribuir para o seu processo de emagrecimento com mais intensidade e por quê? Dessas 9 habilidades, se você tiver que dar ênfase para uma e colocar aí a sua energia nela, qual seria? Fala, Ellen, qual seria das 9? Você anotou tudo, não? Aproveitar para emagrecer enquanto a neném ainda tá ficando no chão, viu, Ellen? Porque daqui a pouco que começar a andar, você já vai estar magra correndo com ela para lá e para cá. Organização, muito bom. Então agora, o que nós vamos fazer? Você vai separar uma dessas 9 habilidades, né? E você vai dizer qual competência e habilidade você já tem que vai te ajudar nesse processo em relação à organização. Essa semana, qual habilidade que você já tem em relação à organização que vai te ajudar nesse processo? É olhar para suas habilidades em relação a cada uma dessas 9 habilidades, né? Que você vai olhar para cada uma delas e você vai falar quais são 3 atitudes ou 3 ações que você vai colocar em prática essa semana em relação ao seu emagrecimento e o aprendizado com a aplicação dessa roda. Dessas 9 habilidades, né? A Ellen escolheu, por exemplo, a organização, é que ela vai dar mais ênfase. E dentro da organização, quais são as 3 atitudes que você vai colocar em ação? Consegue falar para mim? 3 atitudes que vão contribuir para a sua organização. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, enquanto a Ellen pensa aí, né? Em relação, por exemplo, ao planejamento. Primeira ação, vou escrever a minha visualização, vou definir o que eu desejo e vou descobrir um propósito. Entende como que é? Então, você vai pegar cada uma dessas 9 e vai traçar 3 atitudes que você pode fazer. Você pode começar com uma dessas 9. Já vai ser um passo incrível. Pode pegar uma por semana, por exemplo, para você ir traçando em cada uma delas 3 atitudes que você vai ter. E depois eu vou pedir para você, se você assistiu essa live no gravado, depois você compartilha comigo por que valeu a pena para você essa live. Né, em relação ao seu planejamento. Por que valeu a pena? Qual foi seu maior aprendizado na live de hoje? Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre planejamento, sobre as habilidades que você precisa desenvolver para que você possa emagrecer de forma definitiva. E eu tenho certeza que aplicando esta roda, colocando aí, né, os números dos quais você hoje está e você refazendo essa roda daqui a um tempo, você vai ver qual
qual é a nota que você dá naquele momento. Então, muitas vezes você vai colocando essas atitudes em prática, vai adquirindo cada vez mais habilidade e vai melhorando cada uma dessas competências. Ah, não tem problema, linda, não tem problema. Depois você coloca lá pra gente, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu adoro quando a gente tá junto. E hoje, fiquem atentos ao horário da live, porque hoje a gente tá com um desafio grande para resolver. E pode ser que a gente precise alterar o horário da nossa live da noite, tá bom? Mas eu quero que vocês saibam que eu vou fazer essa live. Eu só não sei se eu vou adiantar ou atrasar essa live, mas eu vou definir isso agora e logo logo eu coloco lá nos stories para vocês saberem, tá? E ela vai ficar gravada, provavelmente até o final de semana, e vocês não percam, porque é sobre uma das coisas mais importantes no processo de emagrecimento. E às vezes você faz tudo certinho e só falta isso para você potencializar o seu resultado, que é aprender sobre funcionamento do seu intestino e fibras. Quanto que isso pode contribuir no seu emagrecimento, tá bom? Beijo, lindas! A gente se vê mais tarde, então. Tchau! Onde a gente vai?